Boa noite, companheiros. Mais uma vez, boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma vez estamos aqui nessa segunda-feira, às 8 horas, para darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo que, como a gente sempre diz, nos provoca essa mudança de comportamento, uma mudança de entendimento. Então, agradecemos a todos vocês que estão sempre conosco, participando, nos mandando de onde vocês estão nos assistindo, fazendo as suas perguntas, colocando as suas dúvidas, se por acaso houver alguma. Vamos aqui tentar, sempre que possível, buscar uma melhor forma de respondê-los. E sempre falamos aqui, né, Célia, que não temos pressa em terminarmos as questões. O mais importante de tudo é que a gente possa, a cada pergunta e a cada resposta, a gente buscar esse entendimento, buscar a compreensão mais profunda e, principalmente, fazer com que ela passe a fazer parte da nossa vida. A gente coloque essas questões nas nossas vidas, porque esse é o objetivo, que a gente faça essa transformação, possa fazer essa mudança de posicionamento, de sentimento, de postura diante da vida. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo sempre a Deus que nos ilumine, os espíritos amigos que nos intuam, que nos inspirem, que possamos ter as melhores palavras, os melhores entendimentos aqui, para junto com vocês fazermos aqui mais esse estudo, mais essa segunda-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Para darmos prosseguimento, como temos feito sempre, vamos fazer uma breve reflexão sobre uma frase, um texto. E hoje nós escolhemos a frase que nos diz que o obstáculo é a minha lição. Isso foi dito por Francisco Cândido Xavier. O obstáculo é a minha lição. E como é que a gente precisa entender isso? Entendermos as dificuldades das nossas vidas, os obstáculos que nos aparecem, como sendo uma oportunidade de nós nos melhorarmos, de nós aprendermos com tudo que estamos vivendo. Então, vamos controlar, vamos nos policiar um pouco mais sobre as nossas reclamações. E vamos, ao invés de só reclamar, né, Célia, vamos agradecer. Vamos mandar para o universo esse agradecimento, porque ele vai nos dar em dobro, de volta, tudo aquilo que nós mandarmos como agradecimento para eles. A gente tem, Nivaldo, o hábito de falar, estou passando por dificuldades, essa dificuldade tal na minha vida, está difícil de ultrapassar, de resolver esse problema. A gente precisa mudar. Vamos, em função dessa reflexão, o obstáculo é minha lição. Vamos mudar a palavra dificuldade para possibilidade. Estou tendo a possibilidade de. Vamos olhar. A gente sempre fala aqui que tudo tem um objetivo útil, tudo tem uma finalidade útil. Então, aquele obstáculo também tem uma utilidade para mim. E é essa utilidade, é esse ensinamento que ele está me proporcionando, é que eu tenho que enxergar, é que eu tenho que ler. Então, o obstáculo não é só um obstáculo, está ali para me impedir de avançar. Não está. Esse obstáculo, né, Célia, é um desafio. Pois é. Né? Temos que entendê-lo como um desafio. É a possibilidade que nós temos. Né? Quando a gente fala em obstáculo, a gente cria assim uma barreira na nossa frente. Mas quando a gente fala em desafio,
a gente fala então em oportunidade de ultrapassá-lo. E é assim que a gente precisa entender que o que hoje nos traz sofrimento, e que muitos que estão nos assistindo hoje, e nós mesmos, né, Célia, Claro. passamos pelas nossas dificuldades, não somos aqui seres especiais, que possam fazer uma avaliação por tudo que estão passando e percebam, entendam isso como essa oportunidade, como esse desafio para esse crescimento, para esse entendimento. Vamos guardar isso. O obstáculo é minha lição. E não foi qualquer um que falou, não. Foi Chico Xavier. Isso aí, Célia. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos no programa 71. Programa 71. E a gente está na lição, na pergunta 340, né? Sim. Então vamos lá. Kardec pergunta aos amigos espirituais: é solene para o espírito? Guardem essa palavra. Solene. Tá? Pensa no que é solene. Vamos pensar no que é solene para nós. Né? Único. É solene para o espírito o momento da sua encarnação. Realiza esse ato como uma coisa grave e importante para ele. Vamos lembrar das perguntas, né, do nosso programa anterior, né, onde dizia sobre a perturbação da encarnação, como se vários espíritos. Eu lembro que na pergunta do programa passado, a última pergunta, né, Nivaldo, que a espiritualidade nos respondia que pela morte o espírito sai da escravidão e pelo nascimento entra nela. Então, é solene para o espírito esse momento de entrar na vida. A gente sabe que é necessário. A gente sabe que todos nós precisamos estar aqui, encarnados, e estarmos no mundo espiritual. Nós sabemos disso, né? Então, a Kardec pergunta se é solene. Porque Nivaldo, antes de ler a pergunta, eu acho que tem que ser solene. É um momento único da série. É a oportunidade que esse espírito que eu vou ter de estar encarnado. Em contato pela primeira vez com aquilo que vai ser formado o corpo físico, que ele habitará. E eu vou estar aqui com a possibilidade de resgate. Esse momento, né, Célia, no momento da concepção em que o espírito é unido ao corpo, exatamente no momento da concepção, ou algumas horas após a concepção, como nos mostra o livro lá de André Luiz, né? Algumas horas após a concepção, é depositado, então, esse espírito nesse corpo. E a gente até nós separamos para vocês um videozinho, vídeo de 30 segundos em que mostra exatamente o quão é solene esse momento em que é depositado esse espírito naquele corpinho que acabou de se formar. Nós vamos passar para vocês 30 segundos e depois vamos voltar a comentar o vídeo e dar continuidade na pergunta, a resposta. Que só lemos até agora a pergunta.
Então, a gente percebe, né, essa mão com essa bolinha colorida. É o espírito, porque né? É uma luz, né, Porque, Célia? na verdade, o espírito é uma luz. É uma luz. Não tem forma. A luz, o espírito é uma centelha. A gente não fala sempre aqui. da centelha divina. Então, é o espírito. Então, é essa bolinha. A gente é um momento, né, Célia, de união ali no mundo espiritual. A gente repara isso espiritual, no ali, vídeo, né? Todos estão ali e é depositado, então, na mão de alguém que vai, no caso ali do filme, ali a reencarnação de Segismundo, né? É a mãe seria a avó dele, desencarnada, que faz essa colocação, né? Esse depósito do espírito no corpinho que acabou de ser fecundado. Então, repetindo a pergunta, é solene para o espírito o momento da sua encarnação? É muito solene. É um momento, assim, revestido de toda a espiritualidade presente, né, Célia? E há toda uma proteção divina nesse momento. Realiza este ato como uma coisa grave e importante para ele? E a espiritualidade nos responde: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa. Ele vai entrar na escravidão. E que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. Ou seja, essas ondas que ele vai enfrentar são as dificuldades. Os obstáculos da vida que nós falamos, né, Sérgio? Que encontrará ou não a morte, que vai ultrapassar, que vai conseguir vencer todos esses obstáculos que são lições. Ou vai sucumbir? É isso que eles estão nos dizendo. Então, a gente, quando encarna aqui, quando esse espírito é colocado, né, quando esse espírito é colocado, quando essa centelha divina, quando essa união é feita, a gente, no mundo espiritual, foi preparado para que aqui chegasse e desse certo. Mas nem sempre. A gente não sabe quais são essas dificuldades. A gente não sabe que ondas são essas que vão surgir nas nossas vidas. E a gente vai ter que perseverar muito. Temos que ter, então, né, Célia, sempre a serenidade para enfrentarmos as nossas dificuldades e resolvermos. Né? Cada uma delas. Mas Kardec faz aqui, né, Célia? Tem uma notinha de Kardec. Uma nota de Kardec. Que Célia vai ler para vocês, para a gente poder também entender um pouco mais sobre esse processo solene, né? Sobre todo esse processo, essa necessidade, essa condição da encarnação. Então, Kardec nos diz: o viajante que embarca sabe o perigo que se expõe, mas não sabe se naufragará. Ou seja, ele tem um porto, ele tem um ponto para chegar. Ele sabe que durante essa travessia ele pode naufragar. Ele pode, mas não necessariamente ele tem a certeza vai naufragar. Que vai chegar. Ou seja, Célia, o espírito fez toda a sua programação reencarnatória. Ele se partindo preparou. Do princípio que ele já tem a condição espiritual de participar da sua programação reencarnatória, ele preparou toda ela. Mas ele mesmo assim não sabe se ele vai conseguir dar conta dessa viagem total, se ele vai chegar do outro lado. E Kardec continua: dá-se o mesmo com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Ele sabe das provas. No mundo espiritual, ele é preparado para passar por
é X provas. Aí quando ele vem preparado para isso. Mas quando ele não sabe se vai sucumbir ou não. Mas ele foi preparado para vencer. Quando nós encarnamos, nós esquecemos. Esquecemos do que nós combinamos lá em cima. Todos nós. E aí a gente começa, muitas das vezes, Célia, a reclamar do que estamos das nossas dificuldades aqui, não é assim? É verdade. Nós reclamamos, eu reclamo também, né? Aí, quando eu, às vezes, me pego reclamando, eu disse, poxa vida, do que eu estou reclamando? Foi eu que escolhi. E assim é que a gente precisa entender. E a gente volta, né, Nivaldo, naquele... mas pomba, eu esqueço. Então, se eu esqueço, como é que eu vou... como é que eu vou corrigir uma coisa que eu não lembro? Que eu não lembro. Esse véu do esquecimento é bendito. Esse véu do esquecimento é a misericórdia do nosso Pai. Porque, se não fosse Ele, talvez eu não estivesse aqui do lado do Nivaldo. Talvez não, com certeza, se não fosse o véu do esquecimento, você não estava aí nos ouvindo. Entende? Então ele é necessário para os nossos reajustamentos. É verdade. A gente não pode lembrar o que fizemos um ao outro aí para trás. Quantas vezes não, sempre recebemos como filhos, né? Como maridos, esposas, irmãos, aqueles que foram em vidas passadas comprometidos de alguma forma conosco, mas que necessariamente precisamos dessa nova encarnação para nos reajustarmos. Pois é. Por isso, da necessidade que a Célia disse, do véu do esquecimento. Se não fosse eles... Não teríamos como convivermos. Não teria. Mas continua Kardec. Continua, né, Célia? Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, ele não... No programa passado, no nascimento a gente entra na escravidão. E com a morte a gente sai dela. Então, Kardec diz, assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou, antes, de exílio, de clausura. Célia, a gente vai ficar um tempo prisioneiro a gente vai, aqui, né? Hoje nós estamos a um dia, né? Um dia. Da comemoração de finados, só fazendo aqui uma abertura rápida, né, Célia? E nós estamos falando exatamente aqui sobre essa condição aqui da morte, do exílio, da reencarnação. E nós programamos nos últimos minutos do nosso programa de hoje, do nosso estudo de hoje, fazermos aqui uma colocação sobre finados na visão espírita. Mas, diante dessa fala de Kardec, né, Célia, tão pertinente, é impossível a gente deixar passar direto. É importante a gente entender exatamente o que Kardec traz para nós, a gente trazer esse entendimento que, normalmente, é para nós um momento de muito sofrimento, finados, né? Em que a gente nos lamentamos a perda dos nossos entes queridos. Mas que a gente também comece a pensar, né, Célia, ter esse entendimento já a partir do ponto de vista espírita. A gente tem que lembrar, né, Nivaldo, que o espírito é eterno. Que o que vai ser consumido é esse nosso corpo físico. E olha, Célia, o que ele diz aqui, porque como você já ressaltou, a morte saímos da escravidão, né? Como ele nos diz na pergunta 339, ao desencarnarmos, nós saímos da escravidão. Né? Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento. Renascimento, olha que coisa maravilhosa, né, Célia? Né? Para o espírito, a reencarnação para este uma espécie de morte. Então, os nossos amigos, os nossos amores renasceram no mundo espiritual. E aí a gente vê aqui, Nivaldo, tomando essa frase de Kardec, o que é alegria para nós
é tristeza no mundo espiritual, porque a gente vibra quando o nosso filho, quando o nosso neto, né, quando chega uma criança. E o novo membro da família. O novo membro, né? Às vezes de um amigo, pai, uma amiga, né? Que demorou a engravidar e aí consegue gerar um filho, ter um filho. É uma alegria sem tamanho pra gente. Mas é uma tristeza no mundo espiritual. Exatamente por causa disso, porque entra na escravidão. E aí, o que é tristeza, o que a gente lamenta, o que a gente chora, o que a gente se desespera, é uma alegria no mundo espiritual. Está retornando, meu filho. Que bom que você voltou. Saiu da escravidão. Saiu da escravidão. Então a gente... Renasceu. A gente precisa ressignificar esse nosso dia de finados. Né? É importante a tradição. Você até pesquisou, né, Célia? Vem desde quando? Vem do século II. Desde o século II que há essa comemoração de finados, né? Que os cristãos iam aos túmulos, né, as catacumbas, rezar por aqueles que tinham sido martirizados. Né? E depois a igreja, e né, a gente mais tarde... traz toda essa tradição, porque éramos nós que estávamos lá. Nós. Viemos e estamos aí reencarnando. Então a gente traz isso dentro de nós ainda. Mas a nossa formação, né? É importante, Célia, que a gente ressignifique esses entendimentos. Que a gente sinta saudade, que até chore de saudade, mas que a gente tenha dentro de nós esse novo entendimento que eles não morreram, eles renasceram para uma nova vida. E o que isso é reconfortante para nós. É reconfortante muito, porque a gente tem que pensar nos nossos irmãos, sejam lá o que tenham feito aqui. Retornam à pátria espiritual e vão ter a oportunidade de se preparar para resgatar aquilo, para se conciliar, esperar uma nova oportunidade de reencarnar para reparar. Então a gente precisa... Continuar essa marcha evolutiva, né? A gente precisa pensar neles com essa alegria que eles são recebidos no mundo espiritual. E para nós espíritas... A gente tem que ter pelos nossos irmãos que desencarnaram o mesmo respeito que nós temos que ter pelos nossos irmãos encarnados. É verdade. Não tem diferença. Como eu falei no programa anterior, Nivaldo, a vida é única. Ela tem alternâncias. Ora estamos encarnados, ora desencarnados, mas a vida é única. É a mesma. A vida não cessa, como nos disse André Luiz. A vida não cessa. Então, eles estavam aqui ontem com a gente... encarnados, habitando, animando um corpo físico, estavam. Hoje eles também estão com a gente no mundo espiritual. Ligados pelos nossos pensamentos, né, Célia? Entende? Então, a gente precisa, sim, ter esse entendimento, ter esse pensamento de carinho, de amor por todos eles. Perfeito. Tá? A doutrina espírita nos diz que é esse respeito que nós temos que ter por eles, como temos que ter pelos nossos irmãos aqui encarnados. Esse respeito, né, Célia, é o prelúdio do amor. É o prelúdio do amor. Porque a gente não sabe o que é esse amor divino que o nosso Mestre Jesus veio nos mostrar, veio nos exemplificar para a gente. A gente não sabe. Mas respeito a gente... Que a gente, então, comece por esse respeito. Por esse respeito. Bom, vamos continuar aqui na nota de Kardec. Na nota de Kardec, né? Então, o espírito, né, deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo. Como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos.
Então a gente vê que o mundo é um só, É um só. corpóreo e não corpóreo. Sério, e aí seria interessante, importante, nós já falamos isso aqui também, o verdadeiro mundo É lá. o espiritual. É o não esse, corpóreo. não. É o não corpóreo. Porque aqui nós temos data de validade. Aqui nós temos data de validade. O espírito não. Então, o mundo verdadeiro, aquele que nós habitaremos para sempre, um dia, será o mundo espiritual. Não esse material. Então, eu vou repetir mais essa última frase de Kardec. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. A gente não sabe? Todos nós sabemos que a nossa validade aqui na Terra um dia chegará ao final. Todos nós. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos de idade, mas todos nós retornaremos. É assim que aconteceu com todos os nossos antepassados até agora. Então o espírito sabe que encarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando é chegada a sua hora. Perfeitamente, a gente não sabe. Não sabe. Quando vamos partir, né, Célia? Sabemos que a nossa ficha já está lá, marcadinha. Está marcada. Mas a gente não sabe quando vai ser. E o espírito também não sabe exatamente a hora que ele vai reencarnar. Ele tem prelúdios, nós também temos os nossos prelúdios. Eu costumo brincar, Nivaldo, que o nosso check-in já está feito. Já está pronto. Já está feito. Está prontinho, né? É só embarcar. Então, nesse momento supremo, qual o homem em agonia, a perturbação se apoderará do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. A gente sabe, né, Nivaldo, que durante os 9 meses, durante o tempo de gestação, porque tem algumas que não chegam a esse 9 tempo. meses, né? A gente sabe que existe uma preparação do espírito para que ele possa habitar aquele corpo. E essa preparação, que é essa agonia que os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. É essa preparação que se faz necessária para o espírito, para que ele possa habitar aquele corpinho, é que é agonia para ele. E o pior de tudo é que ele sabe que daqui a pouco ele vai reencarnar. Está chegando. Cada dia que passa, está chegando mais próximo. Para ele não tem... É o que nós vimos em questões anteriores. Ele pode recusar. Mas se ele não recusar, está bem próximo a chegada dele aqui. É verdade. Né? E é solene isso, porque é a oportunidade. Eu escutei um comentário que todos esses espíritozinhos, que eu falo espíritozinho, mas é porque eu penso na criança, mas é o espírito. Todos esses espíritos, eles deviam de chegar aqui pra gente e a gente falar assim: tu é corajoso, hein? Porque tem que ter coragem. Para encarnar. Para vir para cá, para enfrentar isso tudo, sabendo que vai enfrentar isso tudo, sabendo que existe esse mar de ondas que pode
naufraguemos, né? E ainda assim, eu vou. Tem que ter coragem. Célia, é porque o mundo espiritual nos prepara e nós sabemos que nas nossas encarnações nós contamos com um apoio espiritual e muitos até que encarnam junto conosco para nos apoiar. A gente sabe disso das literaturas. As nossas mães, os nossos amigos, nossos irmãos, quantos, né, de nós não temos aqueles amigos que nas horas difíceis a gente sabe que pode contar com eles? São esses que vieram conosco para nos ajudar nessas tarefas difíceis. E isso encarnados. Na contraparte espiritual, nós temos os nossos anjos protetores, que todos os dias, nos nossos sonos, nos levam para o plano espiritual, nos incentivam, nos dão aquela injeção de ânimo para que a gente possa resistir às dificuldades que a gente tem no dia seguinte, quando acorda. É por isso, Nivaldo, que a gente tem que quando vamos dormir, né? Rezar, pedir para que sejamos levados para esses lugares, porque se deixar pela nossa vontade, nós vamos por outro lado. E temos, Célia, os nossos anjos encarnados também. Aquelas pessoas que estão do nosso lado ali, nos incentivando, nos dando todo o apoio necessário, quando a gente até se encontra num momento mais fragilizado, está ali para nos incentivar, nos impulsionar e tudo mais. Então, por esses motivos, é que a gente se reveste dessa coragem e reencarna. Com a certeza que vamos vencer todos os obstáculos. Nivaldo, a gente ainda, diante do que você falou, nós podemos falar assim, mas eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho. Então a gente precisa lembrar, a gente precisa ter a consciência de que nenhum de nós, mas nenhum de nós está sozinho. Está desamparado, né? Todos nós, toda essa humanidade, toda essa família universal, toda tem um avalista. Nós temos... que assinou, né, Célia? Só vai. Eu garanto que você vai vencer. Eu garanto. E muitas das vezes a gente chega lá para ele, né, e vai falar, poxa, a vida não deu. Falhei feio. Mas ele, com certeza, Célia, ele fala, vai nos incentivar. Ele vai falar, não, tem outra. Entra lá na fila, tem outra. Entra na fila, que na próxima você consegue. É isso. Não podemos desistir nunca. Né? Desistir nunca, até porque a gente não pode desistir, porque se é lei de Deus... Nós temos, eu já li em não sei se foi no Evangelho, se foi aqui no livro dos Espíritos, nós estamos fadados a sermos espíritos felizes. Não tem jeito. É obrigação Célia, nossa. Você está falando isso aí. No Evangelho, Jesus nos disse que todos nós faríamos um dia tudo que ele fez. Não disse isso para nós? Isso. Então, um dia nós vamos fazer tudo que Jesus fez. Então, não tenha dúvida de que nós estamos fadados a dar certo. Né? E ele ainda disse mais, né, que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então, aquela pessoinha que a gente julga, que aquela não tem mais jeito, tem. É um caso perdido? Ele vai ter novas oportunidades e vai entender que o melhor caminho é o caminho do bem, é o caminho da paz, do amor, do entendimento, da compreensão. Ele vai chegar a esse ponto como Jesus chegou, como nós vamos chegar também. Mas dando continuidade, nós vamos à questão 341. O Kardec pergunta, ainda no mesmo assunto: a incerteza em que o espírito se encontra quanto à eventualidade do êxito nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Então,
A gente está acostumado a falar em ansiedade aqui para nós, né, Célia? Olha, eu estou ansioso com determinados problemas, mas a gente está vendo que resolver. Que ansiedade de verdade. A ansiedade não é do nosso corpo físico, não. A ansiedade é espiritual. Olha só, esse espírito, pela incerteza, pelo que ele vai passar nessa encarnação dele, ele pode causar-lhe uma ansiedade. E Kardec está perguntando, pode causar uma ansiedade? E ele pergunta... Se pode causar essa ansiedade. Quanto à eventualidade, quanto à possibilidade do seu triunfo nas provas. Olha só, olha a gente aí antecipando os nossos problemas que nem aconteceram ainda, trazendo para hoje. Né? E aí os espíritos nos respondem. Uma ansiedade bem grande, uma ansiedade grande, visto que as provas de sua existência o retardarão ou o farão progredir, conforme ele as tiver bem ou mal suportado. Então, a gente já nasce com essa nossa preocupação, com essa nossa ansiedade de se vamos dar conta ou não dessas nossas tarefas a serem cumpridas, Célia. E aí, Nivaldo, me veio uma coisa aqui, porque essa ansiedade pode ser a vontade de querer acertar. Mas a gente não tem essa ansiedade de querer fazer alguma coisa, uma tarefa que aquela tarefa que nós estamos para realizar, que a gente quer acertar, nos causa uma ansiedade. Isso. Então, essa vontade de acertar, essa vontade de não retardar a minha evolução é que me causa essa ansiedade. Né? Agora, e aí ele diz, né, Célia, que conforme ele tiver bem ou mal suportado. Porque nós vamos reencarnar, vai vir o véu do esquecimento, e nós vamos ter, então, o nosso livre-arbítrio de vivenciar toda aquela programação que nós escolhemos de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ou seja, conduzindo essas dificuldades de uma forma, suportando ela bem ou reclamando. Nivaldo, aí a gente vem, mas por que comigo? Por que eu? Mas eu não merecia isso, eu tenho certeza de que eu não merecia. Mas eu nunca fiz nada nessa vida para estar recebendo o que eu recebo, Célia. É o que nós falamos. Então esse bem ou mal suportar. A gente precisa entender o seguinte: se eu não fiz nada nessa vida para merecer isso tudo, com certeza está aí para trás. Com certeza. Aí eu vou lembrar o que eu corrigi no início do programa. Não existe vítima inocente. Não existe vítima inocente. Hoje eu faço tudo direitinho, eu respeito, mas lá atrás. Célia, a gente fala, né? É muito comum a gente falar, ouvirmos, né? A bala perdida. A bala perdida não existe bala. É a bala achada. A bala, ela tinha CPF. A espiritualidade aproveitou daquele momento, daquele escândalo, né? Para que alguma coisa se cumprisse. Tornar aquele ato proveitoso de alguma forma. Mas não foi por acaso. Não foi. Não foi por acaso. Como você disse, não existe culpado, né? Vítima. Vítima inocente. Não existe vítima inocente. Então é isso. Ele vai retardar ou vai avançar. Ou vai retardar. Conforme tiver bem ou mal suportado. Quanta gente a gente conhece, né, Célia? Quantas pessoas que a gente conhece que passam uma dificuldade na vida, mas está sempre sorrindo, de bem com a vida, entende, compreende, aceita todos os tropeços da vida, que convive com aquilo, com as dificuldades. Porque a gente precisa entender, né, Nivaldo, que tem determinadas coisas que a gente passa
que nós não causamos. Nós não causamos. Sim. Tá? Mas passamos por aquilo. É esses momentos, é esse bem ou mal suportar, porque naquele momento nós não causamos. Mas a gente precisa passar. E não podemos E aí, nos Célia, lastimar. encontramos pessoas também que, infelizmente, por pequenas perdas. Por pequenas perdas. Não precisa nem ser perda, Nivaldo, é deixar de ganhar. Deixa de ganhar, pronto. Aquilo já causa um abalo que, às vezes, eles chegam ao ponto, infelizmente, de atentarem até contra a sua própria vida. A vida, é verdade. Nossa. Por menor Porque que seja, por menor ali, que seja. Então, vamos refletir, né, Célia? Vamos refletir, Vamos refletir para que a gente possa passar por tudo isso tendo esse bem viver como objetivo em nossas vidas, né? Então, a 342, no momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vêm receber quando para lá retornam, porque a gente sabe que nossos amigos nos recebem. Sim, sim. Quando chegamos ao mundo espiritual, temos, né, nossos amores, nossos amigos, nossas afinidades. A nos esperar, né, Célia? A nos esperar. Felizes da vida. Aí até veio a palavra afinidade, porque todos eles estão felizes. Agora, essa afinidade, como ela se dá, depende de como nós... A imagem que vem sempre para mim, quando aborda esse assunto, Célia, é aquela família que mora longe, né? Que há muitos anos não se veem, e aí vem aquela imagem da rodoviária, chegando aquela família, e aquele grupo também familiar que está ali aguardando, aquela confraternização quando chega uma pessoa que você há muito tempo não vê, né? Que vai todo mundo recebê-lo lá no aeroporto ou na rodoviária, né? É aquela alegria. É essa imagem que vem na minha cabeça quando se fala nesse assunto do retorno ou da chegada no mundo espiritual. Então, Kardec pergunta, né, a espiritualidade, se no momento de reencarnar, se esse espírito ele está junto dos seus amigos espirituais. E a espiritualidade nos responde: depende da esfera a que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajando-no e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida. Então, esses amigos, eles estão junto dos espíritos. Aí a espiritualidade nos responde que depende da esfera a que o espírito pertença. De qualquer maneira, a gente sabe que nós temos sempre esse avalista que confiam, que assinam embaixo da nossa vinda para cá. De qualquer maneira, a gente tem que ter a clareza de que nós estamos preparados para vencer, para fazer o melhor. É para isso que nós viemos. Então, ele nos diz, se está na esfera em que reina a afeição, é igualzinho essa família que você falou. Está aguardando. O que vai levá-lo até o aeroporto, até a rodoviária, né? Para que ele faça aquela viagem em que ele vai demorar muito tempo. Ou seja, ele é acompanhado, vai depender dessa afeição. Se reina ou não essa afeição. Mas sozinho nunca está. Nunca está. Então,
Célia, está chegando o nosso final do nosso programa. E poderíamos, a gente em homenagem ao dia de amanhã, né, falarmos um pouco mais. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre esse dia de finados, né? É como nós falamos naquela questão, Nivaldo, na questão anterior, na nota de Kardec. A gente tem que pensar sempre com muito respeito em relação a esses dois mundos, né? O encarnar, o mundo corpóreo e o mundo não corpóreo. Porque a diferença que existe é só essa, do corpo físico que habitamos. Esses irmãos que retornaram à pátria espiritual agora, nesse processo de pandemia que estamos vivendo, temos que ter a certeza de que eles continuam, a vida continua. A vida não vai cessar nunca. E os nossos pensamentos, as nossas lembranças felizes dos momentos em que vivemos alimenta, fortifica a cada um deles. As preces que fazemos, quando envolvemos eles nessas preces, nessa luz que a gente quer, que a gente precisa que eles sejam envolvidos, seja nosso irmão quem for. Fortalece. Essa prece, se não chegar diretamente a ele, é como se fosse uma flecha, um dardo. Se não chegar diretamente, fica armazenada. E quando ele abrir o seu coração, um pouquinho que seja, vai pingando, vai chegando. E ele vai se fortificando. Que a gente também tenha, né, Célia, o entendimento, pela fase que passamos hoje, de afastamento social. Sabemos que há um fluxo grande de pessoas que ainda preferem ir aos cemitérios, mas que, pelo nosso entendimento espiritual, sabemos que os nossos amores, que os nossos amigos estão aonde estiverem os nossos pensamentos. Sempre conosco, como nós já tivemos a oportunidade aqui de estudar. Que eles estão aonde estiverem os nossos pensamentos. Que a gente possa ter essa compreensão. Porque muitos vão ficar, Célia, de certa forma, impedidos de irem aos cemitérios amanhã. Que não se lamentem por isso, porque eles estarão com vocês. Eles estarão aonde vocês estiverem, vibrando, pensando, falando deles. E a todos nós que ainda assim se for importante a ida aos cemitérios, vamos nos imbuir de todo esse cuidado que precisamos ter, de máscara, de álcool, de tocar em superfícies, porque a nossa presença lá é para fazer reverência, é para rezar, é para lembrar, e é o que Nivaldo falou. Isso aí a gente pode fazer em qualquer lugar, mas a gente entende a necessidade mesmo, essa tradição que a gente procura manter, tá? Mas que todos tenham muito cuidado. E vamos todos esses irmãos no dia de amanhã, que eles sejam envolvidos na luz do nosso Pai, que eles possam atender, aceitar esse socorro que é prestado a cada um deles. Mestre Jesus, nos envolva na tua luz, nos ajude nessa nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.